Rio de Janeiro, que compõem o que hoje se tornou um complexo de comunidades dominado pela mesma facção criminosa, e grande parte dessas favelas fica às margens da Avenida Brasil, que é a principal via expressa do Rio de Janeiro. Algumas ruas que eram bastante utilizadas, residenciais, com comércio, por onde passam ônibus, foram dominadas pelo tráfico anteriormente. Esporadicamente você até tinha atuação de bandidos por ali, mas hoje dominaram completamente. Uma delas foi onde um jovem de 18 anos foi baleado um dia antes dessa operação que a gente está falando que aconteceu ontem. Terminou com um preso, algumas armas apreendidas, mas pouco resultado para o impacto que houve, né? Com a suspensão da circulação dos trens que você citou, gente se jogando no chão, ônibus também com pessoas se abrigando quando passava pelo local, além dos trens. E esse jovem de 18 anos, o Caio Nascimento, está internado, estado ainda considerado grave, foi um tiro na cabeça, que ele acabou sendo atingido na terça-feira, quando a mãe dele acessou essa rua por engano. Ele estava no banco do carona. E após a divulgação desse caso, depois que os veículos de imprensa aqui do Rio de Janeiro começaram a tratar dessa situação, ontem à noite um ouvinte nos procurou relatando que passou por uma situação bem semelhante também nessa mesma rua, só que na quinta-feira passada ele estava com a namorada no carro e os bandidos também já chegaram atirando assim que ele foi cortar caminho por essa rua. Não sabia que iria se deparar com bandidos, acabou se assustando ali com a movimentação quando já chegaram apontando uma arma na direção do carro, acelerou e nisso que ele acelerou já atiraram. Ele foi baleado uma vez no braço e a namorada levou um tiro nas costas e outro na perna. Felizmente eles conseguiram fugir e despistar esses bandidos que com certeza, se tivessem alcançado os dois, provavelmente teriam dado um desfecho pior a esse caso. Pois é, vamos falar sobre o congolês brutalmente assassinado, investigações aí que prosseguem no Rio de Janeiro. Cada vez que surgem imagens e tal, me embrulha o estômago de uma maneira, e a gente tem acompanhado tão de pertinho esse assunto. As imagens são terríveis, né? São de selvageria. O que dá para a gente falar mais sobre isso, hein, Pinho? Hoje tem um depoimento previsto, importante, Sheila, de um policial militar, é o Alauir Matos de Faria. Ele é dono de um quiosque que fica ao lado do Tropicália, que é o quiosque que a gente vem falando, onde o Moise foi morto, espancado por pelo menos 3 homens. Esse quiosque, que é o Biruta, também fica na Barra, na Zona Oeste, ele agora é um elemento importante da investigação, porque os depoimentos mais recentes que foram colhidos pela Polícia Civil apontam que o Moise, que trabalhava no Tropicália, onde ele foi morto, teria recentemente sido contratado pelo Biruta, teria trocado então o estabelecimento onde ele atuava. E alguns dos homens que aparecem na gravação do circuito de segurança que flagrou esse crime são ligados a esse quiosque Biruta, inclusive um dos agressores. Então, o dono desse quiosque pode prestar depoimento hoje, ele é aguardado, a Polícia Civil ainda não confirmou se ele disse mesmo se vai comparecer à Delegacia de Homicídios da capital nesta quinta-feira, mas é um depoimento fundamental também até para discutir as responsabilidades pela gerência dos estabelecimentos e se esses homens eles tinham alguma espécie de atuação, mesmo que informal, de seguranças, por exemplo. Ontem a nossa equipe teve acesso a alguns depoimentos. Todos os agressores, eles negam que tivessem a intenção de matar o Moise, e a avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil, que é responsável por defender a família do congolês agora nesse caso, está até classificando esses depoimentos como uma tentativa de desqualificar o Moise para tentar jogar a culpa na vítima. A todo momento eles falam que ele estava alterado, estava bêbado. A gente até ficava na dúvida, porque a gravação ela começava mostrando o Moise tentando abrir um freezer no quiosque e sendo impedido por uma pessoa, que não chega a agredi-lo, mas é o que dá início à confusão. E nos depoimentos de ontem, os agressores disseram que ele estava tentando pegar uma cerveja no freezer, mas foi impedido, dando início a toda essa briga, e que logo depois, quando ele começa a ter uma discussão mais acalorada com a pessoa que o impediu, os outros homens se aproximam, os 3, e começam as agressões desproporcionais. E agora o que eles estão tentando fazer nesses depoimentos é justificar o que teria causado essa discussão, dizendo que no diárias atrasadas, pagamentos que lhe eram devidos,
e foi surpreendido aí por essa brutalidade. O laudo do Instituto Médico Legal aponta que o Moise foi atingido por pelo menos 30 pauladas antes de morrer no dia 24, com trauma no tórax, várias lesões internas e até asfixia, respirando sangue até não conseguir mais resistir aos ferimentos. Que horror, que terror. Pinho, rapidinho antes de a gente se despedir, vacinação já retomada de todas as crianças no Rio, chegaram novas doses, né? Isso, mas só volta amanhã aqui na capital fluminense. Essas doses chegaram, as crianças de 7 anos vão ser vacinadas. Por outro lado, acende um alerta para o município vizinho de Niterói, que suspendeu a vacinação infantil por falta de doses. Deve ser abastecido, assim como a capital, com a chegada da nova remessa para o estado, mas ainda não confirmou quando vai retomar a vacinação. E assim como o Rio, Niterói também registra baixa adesão, viu, Sheila? Aqui na capital, só 40% do público-alvo até agora compareceu aos postos. Em Niterói, essa taxa é de aproximadamente 30%.